Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes de começar o vídeo, você já sabe, não se esquece de curtir aqui se você gosta do Fadel News e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E eu quero começar este vídeo com o meu hiperfoco da semana, o roubo no Louvre. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, tá? Perdão pela vulgaridade agora, mas assim, que tesão assistir isso. O sonho da minha vida seria encontrar um desses caras e ficar com um desses caras que roubaram o Louvre, tá? Porque assim, os homens, eles não conseguem mais, assim, planejar um date, sabe? Escolher um restaurante legal, um bar legal pra ir depois. Não consegue. É um negócio que ninguém se prontifica a fazer nada. Te manda mensagem assim, 10 da noite, o que você tá fazendo? Fora de cogitação, todas essas coisas pra mim. Aí você vê 4 homens que organizaram por meses algo desse tamanho e fizeram tudo com tamanha eficiência, sabe? Não só isso, mas em um mundo ainda onde hoje em dia é tão fácil, né, você criar uma dessas Bitcoin, né, essas coin doida aí, pra fazer um golpe, aplicar golpe nas pessoas, né? Você inventa qualquer moeda dessas e bota aí alguém famoso pra falar da moeda, aí a moeda sobe, você vende, aí todo mundo se fode. Ou então virar coach, quando você não sabe absolutamente nada, você só fala as coisas com muita certeza, né? Ou então vender curso. Hoje em dia tem tantos caminhos mais fáceis de você enganar as pessoas, e aí você tá enganando ali a população, que quando você vê alguém fazendo algo que demora meses de preparação, que vai roubar um governo que conseguiu essas joias fruto da exploração da África e da América do Sul, né? Assim, basicamente roubando dos ricos, roubando do governo francês, da exploração, da colonização, que não só exige uma dedicação muito grande inicial, de planejamento, de pesquisa, como exige uma dedicação depois, é um comprometimento muito grande. Que tesão, que tesão, sim. Então foi meu grande hiperfoco essa semana, tá? Achei lindo, achei belíssimo, achei assim, deu água na minha boca. Né? Vamos falar sobre isso? Dia 19 de outubro de 2025. Chegam 4 homens que estão vestidos como operários ali no Louvre, que fica em Paris, que é o maior museu do mundo. E aqui tem alguns parênteses que eu preciso fazer. Era num domingo de manhã, então o Louvre estava lotado, cheio de gente. Eles chegam lá com um negócio que é tipo um guindaste. Você vai saber o que é. É aquele guindaste que é tipo uma escadinha e tem uma cestinha no topo, sabe? Eles chegam com esse negócio. Que isso já deveria ter sido o primeiro alarme para a segurança do Louvre, porque assim, gente, não sei se vocês sabem alguma coisa sobre a Europa, se você já veio para a Europa, ou se você sabe alguma coisa sobre europeus, mas assim, não existe trabalhar de domingo. Não tem. Em cidades muito grandes, assim, tipo Paris, Londres, né, aqui Barcelona e tal, você ainda acha alguns restaurantes abertos no domingo, né, umas coisas assim, mas alguém trabalhar numa obra, você chegar ali com um uniforme de operário no domingo, esquece, isso não acontece na Europa no domingo, não tem essa. Já é difícil você encontrar loja aberta no domingo. Assim, muita coisa fecha. Se você estiver numa cidade pequena, então esquece, realmente não vai ter nada. Mas até nas cidades grandes já tem muita coisa que fecha. Já fica uma coisa vibe meio cidade fantasma no domingo. Imagina só se vai ter alguém vestido de operário no domingo. Não tem. Isso não existe. Mas não pensaram nisso. Eles se utilizaram ali do fato de que estava tendo algumas renovações do Louvre. Então a presença de operários não seria tão estranha também, mas no domingo é um pouco sim. Mas enfim, eles param ali perto da fachada que dá para o Rio Sena, tá? Então não é a entrada principal, acho que na verdade nem tem necessariamente nenhuma entrada ali pro Louvre, é só uma parte da fachada. Eles pegam essa cestinha desse guindaste e eles botam no andar lá em cima, que dá acesso à galeria da Apollon. E gente, assim, o negócio é tão rápido, tá? Tão rápido que demora no total, entre eles chegarem no Louvre, botarem a cestinha lá e fazerem todo o rolê, menos de 8 minutos, tá? Demora mais ou menos uns 4 minutos até eles conseguirem botar a cestinha lá em cima, na entrada. Eles entram por uma das janelas e são 4 minutos
trabalhando lá dentro, aonde eles pegam os vidros e eles vão com uma arma de corte, né, assim, não uma arma, desculpa, não é uma ferramenta de corte, que corta vidro, né, e fazem os cortes nesses vidros e tiram as joias que eles estavam indo atrás. E aí são mais ou menos uns 4 minutos pra isso e pra eles zaparem fora dali. O que acontece é que, assim, os alarmes, eles são de fato acionados, porque tá mexendo no vidro, né? Só que não dá tempo dos seguranças chegarem. Quando os seguranças chegam, eles já estão indo embora. E aí eles saem, 2 saem em scooterzinha, tipo moto, e outros 2 saem com esse guindaste. Eles dropam esse guindaste num outro canto e tentam queimar esse guindaste, mas depois a polícia pega e assim, eles não conseguiram queimar com sucesso o guindaste, então isso está sendo usado como evidência para esse caso. Foi dito ainda por testemunhas que eles não estavam armados, mas que eles teriam ameaçado seguranças com essas armas de corte, tá? Isso foi o que foi dito por algumas das pessoas, né, que estavam lá. Inclusive, eles foram vistos, né, por muitas pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, porque no final o Louvre estava lotado e ele estava aberto. Então você imagina o tamanho desses caras pra eles fazerem isso. Olha a coragem desses filhos da puta de chegar lá, tem gente, não tá nem fechado o negócio. Gente pra lá e pra cá. Lindo, lindo. E aí foi dito que eles tiveram 9 itens como alvos, mas que desses 9 eles só conseguiram levar 8, porque uma das coroas, que é a coroa da Imperatriz Eugênie, foi encontrada largada fora do museu. Provavelmente ela caiu, estava um pouquinho danificada também, então eles conseguiram recuperar. Além disso, foram roubados um conjunto de esmeraldas da Marie-Louise, era um colar e brincos, alguns outros broches também da Imperatriz Eugênie, um conjunto de safiras, e esse é lindíssimo, eu fiquei apaixonada por esse conjunto de safiras, tá? Achei muito bonito, que é a tiara, o colar e os brincos. Gente, esses brincos... Ai, tudo, que coisa linda. E alguns outros itens que foram broches e que foram meio que listados assim em conjunto. As autoridades estimam que o valor de todos esses itens roubados fique em torno de 88 milhões de euros. Uma coisa que chamou a atenção nesse caso é que eles deixaram lá o diamante Regent, acho que é assim que se pronuncia. É francês, não sei pronunciar. Que é a joia mais famosa de toda a coleção e que estava lá naquela galeria onde eles roubaram as coisas todas. Ele foi um diamante que foi encontrado na China, de 141 quilates. Só que ele é muito, muito, muito famoso, esse diamante. E, se não me engano, ele é considerado como um dos diamantes mais puros do mundo, ou talvez o diamante mais puro do mundo. Ele é um negócio enorme. Vale muito. Ele é estimado ali entre 50 e 100 milhões de euros. Então, assim, só ele seria quase que o valor de tudo que eles roubaram. E aí fica muita gente, pô, por que eles não levaram isso? Mas faz sentido eles não levarem, porque seria altamente reconhecível. Todas essas joias que eles levaram, elas podem ter 2 destinos possíveis, tá? Ou esses caras, eles foram contratados especificamente por um colecionador, e aí o colecionador só quer ter essas joias, e aí elas vão ficar guardadinhas agora com ele, elas estarão seguras, né? Elas vão estar muito bem guardadas, ou elas vão ser agora derretidas e os diamantes, as safiras, etc., vão ser cortados, né, relapidados, para que eles fiquem diferentes e não possam ser reconhecidos quando eles serem vendidos. E aí, assim, se você derrete todo o ouro, né, derrete todo o metal, e aí você pega, né, essas pedras preciosas e você relapida elas, muda o formato aqui e ali, elas vão perder um pouco o valor, né, porque você vai estar diminuindo a pedra, mas você consegue vender sem chamar atenção. Mas esse diamante específico seria muito difícil vender sem chamar atenção. Então faz sentido que eles tenham deixado para trás. E aí aqui também é que entra a parte, né, que a galera, né, dos museus torce muito, cruzam-se os dedos, para que seja a primeira opção, para que seja de um colecionador que vai querer ter essas peças e vai mantê-las guardadinhas. Mas tem uma chance muito alta de que isso seja para revenda, né? E aí, assim, se duvidar agora, enquanto a gente tá falando agora, enquanto você tá assistindo esse vídeo, essas joias já não existam mais. Já foram derretidas e transformadas em outra coisa. Mas isso demonstra que essas pessoas sabiam exatamente o que elas estavam fazendo. E que elas tinham alvos claros de coisas que elas queriam roubar. Porque elas iam lá e elas pegavam só coisas muito específicas. E até faz sentido ser alguém dizendo, eu quero isso, isso e isso. Ou
também faria sentido que eles são pessoas que entendem muito do que eles estão fazendo e eles só pegaram as coisas que eles sabem que são talvez mais fáceis de transformar em outra coisa, de relapidar, enfim. Mas essas são as duas alternativas que existem pro destino dessas joias. E aí aqui tem muitos detalhes muito interessantes, porque, por exemplo, a fachada que eles escolheram entrar, né, no Louvre não estava sendo coberta por câmeras de segurança. Era um ponto que não estava assim muito bem, não tinha muita câmera ali. Gente, é o maior museu do mundo, com coisas valiosíssimas. E tinha vários pontos cegos. E os caras aparentemente sabiam disso, porque eles escolheram exatamente a fachada que eles podiam entrar sem ter muita câmera de segurança. Até agora, o que eles têm de evidência são aquele tal daquele negócio que é tipo um guindaste, né? Que tentaram queimar, mas não conseguiram. Alguns vestígios de DNA, algumas coisas assim. Alguns relatos das placas utilizadas, né? Além de algumas testemunhas e algumas câmeras que conseguiram pegar algumas partes da placa. É dito que tem mais de 60 investigadores investigando esse caso. Pegou meio mal, assim, principalmente esse negócio das câmeras, para a organização do Louvre e para o governo francês, né? Porque isso também é uma parte do governo, uma parte de culpa do governo francês, né? Que financia o Louvre. Cara, eu achava que, assim, no mundo moderno que a gente vive hoje, né? Com essa vigilância constante de câmera em tudo quanto é lugar, né? As pessoas todas com câmera, tanta tecnologia que a gente tem de DNA, essas coisas que a gente não veria mais esse tipo de crime, sabe? Que parece uma coisa tão vintage. Quando a gente tinha menos tecnologia, quando a gente tinha menos vigilância sobre as coisas, né? Que era mais possível, mas não, as pessoas ainda estão fazendo esse tipo de coisa, sabe? Que nem um negócio do Luiz Mangione, que foi lá e foi pego. Se foi ele, que é inocente até que se prove o contrário. Mas a gente tá vendo, assim, umas coisas, pessoas agindo de... Sabe? Assim, uma coisa vintage, uma coisa chique, uma coisa meio chapéu fedora, que se qualquer pessoa estiver usando um chapéu fedora hoje em dia, cafona. Mas, se você estiver usando um chapéu fedora numa coisa assim, meio clássica, vintage, cool, sabe? Com um sobretudo, uma coisa meio Burberry, sabe? Ai, chique. Chique, vintage, dedicação. Não é uma coisa fácil. Não tá tirando dinheiro de aposentado com Bitcoin, sabe? Coisa bonita. Que coisa, que charme. Achei charmoso. Achei, assim, um crime. E uma coisa tão legal pra gente falar que o quê? Pouco importa para nós, réis mortais. Roubou as joias da coroa, que blá, 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 blá. Nossa, e como que isso afeta o Grêmio? E a luta dos trabalhadores? Tomara que esses caras sejam os pobres e que eles vendam essas joias e que eles distribuam seu dinheiro entre toda a comunidade deles. É isso que eu desejo pra eles. E que eles me liguem. É claro que, assim, exatamente porque hoje em dia a gente vive numa era de ultravigilância, né? Tem grandes chances de que, de fato, eles consigam mais pistas e consigam pegar essas pessoas. Mas assim, é um nível de profissionalismo fazer isso em menos de 8 minutos, desta forma, que eu tenho as minhas dúvidas se eles vão de fato conseguir pegar esses caras. E eles não machucaram ninguém, sabe? Ninguém foi ferido no processo. Que lindo, que profissional, que coisa, sabe? Achei lindo. Agora que a gente tá falando de ultravigilância, né? Cara, vamos falar sobre o que aconteceu com os servidores da Amazon essa semana. Nessa segunda-feira, teve uma falha nos servidores da Amazon, que fez com que vários sites ficassem totalmente ou parcialmente fora do ar. Essa falha, ela aconteceu numa região específica que fica em Virgínia, nos Estados Unidos, foi numa parte específica dos servidores da Amazon de lá, e que inclusive é um dos data centers mais importantes da Amazon. E foi uma falha no sistema de DNS, que é o Domain Name System, ou seja, o que dá o nome dos domínios. Quando você digita, tipo, www.google.com, né? E esse endereço, ele vai apontar para um IP que vai, né, ser o site, a localização do site. E aí esse sistema aí, que basicamente aponta, tipo, um endereço, como se fosse, assim, uma lista de telefones, digamos assim, né, que tava com problema. Não tava conseguindo encontrar o nome, o endereço, as coisas relacionadas. E aí isso causa uma série de outros problemas que faz com que um monte de coisa fique fora do ar. Eles falaram que isso não foi nada de hacker, não foi nenhum ataque, não foi nada, foi só um problema interno mesmo que aconteceu ali e que deu isso. Só que aí o que acontece é que isso virou um problema gigantesco, porque são milhares
de sistemas, de aplicativos, de bancos, de sites, de tudo, até de jogo online, que usam os servidores da Amazon. O que, na verdade, demonstra um problema muito grande que a gente tem, na verdade, nos nossos sistemas hoje em dia, que são que a grande maioria da internet, de todas as coisas que a gente tem na internet, dependem de pouquíssimos servidores. Assim, tem pouquíssimas empresas, que são empresas geralmente muito grandes, que fazem esse serviço de você ter um servidor, né? Então, se dá um problema em um, você perde metade da internet. E aí, uma das coisas que aconteceu, que chamou muita atenção, é que assim, isso deu problema muitas vezes em até coisas que tem internet, tipo assim, uma smart coisa. Tipo, você tem uma Smart TV, daí a Smart TV não conseguia funcionar e tal. E uma das coisas que chamou muita atenção é que existe uma empresa de colchões inteligentes. Pois é, talvez você não soubesse disso, mas eles estão deixando até os colchões inteligentes. O que é um colchão inteligente, Gabriela? É um colchão que ele tá ligado num aplicativo e nesse aplicativo você consegue controlar a temperatura do colchão, você consegue esfriar o colchão ou esquentar o colchão, você consegue mudar a posição do colchão, tipo elevação, sabe? Você quer que ele levante um pouco, fique meio tipo um sofá, abaixe. Esse tipo de coisa. Numa vibe meio cama de hospital, você consegue controlar. Só que você faz num aplicativo, e aí o colchão mexe, o colchão aquece, enfim. E aí essa empresa, que é 8Sleep, que faz esses colchões inteligentes, usa um servidor da Amazon para controlar o colchão, o aplicativo do colchão. E aí o aplicativo parou de funcionar, os colchões ficaram travados, porque os colchões estão ligados na internet, porque você mexe no aplicativo, você não tá mexendo no colchão, você tá mexendo na internet que manda pro, sabe, um sinal que manda pro colchão. O colchão está ligado na internet. O colchão, vários colchões ficaram travados em uma posição, ou então superaqueceram, dispararam alarme. Várias coisas aconteceram, as pessoas não conseguiam usar o colchão ficou inútil. E o que isso mostra é que assim, eu acho que a gente precisa ter um limite das coisas que a gente vai colocar como uma smart coisa. A gente não pode ficar totalmente dependente disso. Tem tantas coisas que funcionam tão bem, não precisa botar a caralho do colchão na internet. Uma coisa meio, agora, 1984, vibes Big Brother, assim. Tudo que você coloca ligado na internet, vai botar um aplicativo no negócio, né? Pode ser usado como uma forma de te monitorar de alguma forma. O colchão tá pegando informação sobre você e mandando pra algum lugar. A informação de quando você dorme, quantas pessoas estão dormindo na cama, que horas, como é seu sono. Daí você pode usar pra teoria da conspiração 1000, ou você pode falar que se foda, quem liga pra que horas eu durmo, dane-se. Mas entra, mais uma vez, naquela hipervigilância que a gente permite cada vez mais que aconteça na nossa vida, né? Assim, o problema não é a hipervigilância por hipervigilância, mas a hipervigilância de governos, de como isso vai ser usado, de propaganda pra gente, né? O capitalismo é uma grande distopia e cada vez mais é uma grande distopia quando até o seu colchão precisa estar ligado na internet. Agora eu quero fazer duas menções honrosas aqui no Fadel News a duas coisas que aconteceram. Em primeiro lugar, os protestos que aconteceram nos Estados Unidos contra o Trump nesse final de semana passado. Foram mais de 7 milhões de americanos indo nas ruas em todos os 50 estados dos Estados Unidos, em mais de 2.700 localizações por todos os Estados Unidos. Talvez, quando a gente pense no número de pessoas que existe, né, nos Estados Unidos, é um país gigantesco, acho que tem mais gente nos Estados Unidos que no Brasil, né, até 7 milhões talvez não pareça um número tão grande, mas os Estados Unidos, eles têm, assim, são um povo mais passivo, um pouco. Não tem uma história de serem, assim, de irem manifestarem de uma forma tão ativa como, por exemplo, na Europa, sei lá, sabe? Em outros lugares do mundo. Então, você conseguir colocar 7 milhões de americanos na rua foi os maiores protestos que tiveram. Tem acontecido vários protestos ininterruptos nos Estados Unidos, principalmente em Portland, que fica no Oregon, se não me engano, que é uma cidade que é muito conhecida também por ser uma cidade bem mais de esquerda nos Estados Unidos, né, o máximo de esquerda que dá pra ser nos Estados Unidos. Eles já estão indo, se não me engano, para o 4º mês de protestos diários contra a ICE, né, que é a polícia que tem feito todos esses processos, né, essas prisões contra os imigrantes nos Estados Unidos, né? Tá tendo protestos diários em Portland já há quase 4 meses. As pessoas estão se manifestando contra o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é cada vez mais assustador, tá?
E além disso, eu acho que é importante a gente falar também que desde que foi acordado o cessar-fogo entre Palestina e Israel, que aconteceu no dia 10 de outubro, né? A gente falou sobre isso na semana passada. Desde então já foram pelo menos 47 violações desse cessar-fogo por parte de Israel. As pessoas, enquanto estão voltando para Gaza, né, para reconstruir, tentar reconstruir as suas vidas, ainda estão sendo bombardeadas e mortas, tá? Só pra vocês saberem disso. Assim, cessar fogo. Surpresa! Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!